Fala desenhistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal da Play1Cine, onde você vai aprender a modelar seu primeiro personagem aí do 0 ao 3D. E a aula de hoje eu já vou puxar um pouco do hype do Matrix e a gente vai modelar um Lego aí baseado no Keanu Reeves, né? Então eu tô aqui com o meu Blender, né? Já começando aqui, eu vou dar uma tecla 5 e 1, né? Para você entrar nesse modo de visão. E eu tenho aqui um model sheet de um Lego comum aí pra gente adaptar. Eu já vou arrastar ele aqui. Eu vou dar um S de escala e vou dar um GX. Aqui também eu vou dar um 5 e 3 e vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse model sheet que eu acabei colando aqui. E vou dar um um RZ90. Assim eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Nisso eu vou posicionar o meu cubo mais ou menos no centro do meu personagem. Então vou localizar ele aqui e vou dar um 5 em 1. Vou entrar no modo aramado, é só pressionar o Z e clicar nessa opção aramado que ele meio que entra no modo de raio-x. Vou selecionar essas duas partes aqui, vou arrastar um pouquinho mais próximo do centro e vou ativar nesse objeto o modificador aqui que seria o Mirror. Mirror que seria o espelhar, né? Que o meu Blender ele tá em português. Eu vou colocar aqui também vinculação, que em inglês ele vai estar clipping, para quem tá usando o Blender em inglês. E assim a gente tem aí um cubo, um esquema interessante também, a gente tem que posicionar antes o nosso personagem. Então quando a gente dá 5 e 3, esse Lego aqui ele tem que estar virado para outro lado, senão a gente vai começar a modelar o Lego na parte da frente, a gente vai começar a confundir com o model sheet. Então vou dar um SX menos 1. Na verdade é SY. Olha eu confundindo aqui. Menos 1. Olha só, ele já vira aqui para mim também. Agora eu vou dar um 5 e 1. Eu vou ajustar esse cubo aqui no peitoral do meu Lego. Eu vou jogar ele um pouquinho para cá. Vou subir essas partes aqui. Agora eu vou dar um 5 e 3 e eu vou ajustar ele aqui na parte lateral. Para vocês que estão com o teclado desativado, caso vocês usem notebook e não tenham teclado numérico, tem uma aula específica aqui no canal, vou deixar o link na descrição, para vocês ativarem o teclado que é abaixo das teclas de F. Assim vai facilitar para vocês. E outra questão também, vocês podem estar percebendo as setas aqui, é porque eu venho aqui em cima e ativo o mover. Se eu desativar, ele desaparece. Assim eu posso ativar o rotacionar também e o de escala. Mas eu sempre curto aí o de mover somente. O de escala eu utilizo a tecla S como atalho. E o de rotacionar eu utilizo a tecla R aí como atalho. Eu vou voltar aqui e vou adaptando o meu personagem na área da cabeça agora. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Shift A, vou dar um círculo, colocar aqui e vou colocar na visão de cima apertando 5 e 7. Eu vou selecionar essa área, vou dar um delete arestas, na verdade é delete, eu quero que some aqui até as vértices, ó. Com isso, eu vou aproximar aqui nessa área e ele já vai grudar aqui certinho para mim. Eu vou dar um S para ele ficar nessa área aqui, ok. Eu vou dar um 5 em 1 para ele aproximar certinho aqui também. Vou diminuir aqui. Eu vou dar um 5 e 3 para a gente escalonar aqui, ó. Um 5 com um S e o Y, né? Assim ele vai escalonar só no eixo Y. E agora eu já posso aqui voltar para o meu modo de sólido. Eu vou dar um EZ aqui, ó. Ele já vai expandir aqui para cima. Muito interessante também que aqui eu vou posicionar aqui o pescoço. Eu já vou dar um ES. Vai ele expandir aqui também, mas antes disso deixa eu fazer um SY antes, né? Eu vou jogar um pouquinho pro lado.
Nisso a gente já vai subindo um pouquinho o nosso personagem e a gente já vai fazendo aí toda a transformação do nosso Lego. Deixa eu posicionar aqui melhor. E assim eu vou fazendo sucessivamente, eu vou expandindo com a tecla E e vou aumentando aí a escala e ajustando com a tecla S, né, também. Eu vou subindo aqui, ó, até formar a cabeça do meu Lego. Feito isso, eu vou agora adaptar as mãos, né, eu vou fazer o mesmo esquema aí. Eu vou dar um Shift A. Bem, eu vou adicionar um cilindro mesmo, creio que vai ficar mais fácil. Eu vou dar um S aqui e colocar mais ou menos no tamanho do meu braço. Vou posicionar ele aqui. Vou dar um RY. Antes disso, eu vou só diminuir um pouquinho aí a grossura do braço dele. E vou posicionar ele aqui corretamente. Nisso eu vou escalonar aqui, vou dar um RX. Aqui nessa área eu vou dar um RX também. Eu vou dar um SY. Aqui eu vou subir um pouquinho. Na verdade, quase o antebraço dele inteiro, né? Eu vou dar um Ctrl R nessa área. Vou só suavizar um pouquinho aqui essa parte, jogando um pouquinho pro lado. E agora eu começo a fazer aqui a parte do ombro. Eu vou selecionar essa parte. Para quem não entendeu selecionar rápido, é só você vir aqui na vértice e pressionar o Alt e clicar com o botão de selecionar do mouse, que no caso aqui é o esquerdo, mas o seu pode ser o direito. E você clica aqui, ele meio que seleciona tudo de uma vez, aí ao mesmo ângulo, né, todo um segmento só de uma vez. E isso já facilita bastante aí para o nosso processo de modelagem. Então eu vou voltar aqui nessa área, vou dar um 5 em 1. Aqui, ó, ele já começa a entrar um pouquinho para dentro do personagem, né? Eu posso até já colocando ele aqui, ó, vou dar um selecionar essa área e vou rotacionar ele. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Vou dar mais um RY. E ele entra com tudo aqui. Pra gente visualizar isso, eu vou voltar no modo Solid. E agora a gente faz um reajuste, né? Porque ficou zoadão aqui. Então, são adaptações que a gente vai realizando, né? A gente como base tem o modo cheat. O model cheat aqui de trás, né? Mas a gente sempre vai ter que dar uma improvisada, né? Então aqui eu também vou adaptando essa área. Vou fazer aqui a parte do punho. E agora eu vou fazer mais um cilindro para fazer aí a parte da mão. Então eu vou selecionar aqui, ó, cilindro. Na real, é melhor fazer um círculo, né? Pensando bem. Que aqui o círculo, eu vou dar um 5 em 1 aqui. Vou dar um RX90. Vou dar um S e vou posicionar ele bem em cima aqui da minha mão. Vou dar um S e vou dar um E aqui, meio que imitando a mão desenhada atrás aqui, né? E eu vou meio que deletar essa parte aqui que não faz parte da mão do Lego. Vou dar um Delete Faces. Aqui eu já meio que já tenho uma mão, vou dar um E só pra escalonar aqui mais ou menos aqui o tamanho certinho. Vou dar um Ctrl L que ele seleciona todo o meu objeto. Vou sair desse modo de aramado, né, o Warframe, e vou colocar aqui no modo de Solid, né, só pra gente visualizar. Aqui ele já tá tomando forma, o nosso Lego. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui em Object e colocar aqui sombreamento suavizado, que ele já vai ficar no aspecto mais legal. E é bacana também a gente adicionar aí o Subdivision, né, o Surface. Só que aqui, ó, vocês podem perceber que ele meio que zoou tudo, né, o meu 3D. Isso acontece porque o Subdivision, ele tende
a fazer com que o seu 3D fique mais arredondado. Isso pode ser bom, mas ao mesmo tempo pode prejudicar, né, o seu 3D. Mas aqui é bem suave porque você pode pressionar Ctrl R em cima do seu objeto e assim ele já adapta novamente. Bem, aqui eu já finalizo com as mãos, né, fazendo o mesmo efeito. Dos dois lados é muito importante. Ele já volta ao normal. Agora a gente vai fazer a parte das pernas. Eu vou começar aqui com... Primeiramente tem a parte da cintura, né, onde vai o cinto do personagem. Eu vou selecionar essa parte aqui de baixo e vou dar selecionar aqui um 5 e 1. Vou dar um E de expandir, colocar um pouquinho para dentro e vou dar um SY. Eu venho aqui e vou dar um EZ. E assim vocês percebem que ele já vai fazendo um formato aí pro meu personagem. Na perna é um pouquinho diferente, né? Porque ele tem essa parte quadríceps, né, do Lego, que ele tem uma lombadinha. Então a gente precisa também fazer esse efeito aí. Qual que é o lance? Eu posso vir aqui e adicionar novamente, né, um círculo. Vou vir aqui 5 e 3, RY90, vou dar um F, selecionar ele, vou ajustar ele aqui mais ou menos aonde está o meu essa parte da perna aqui, né, que é mais arredondada. Vou colocar ele aqui, ajustar bem onde está começando a perna, né, do meu personagem. E eu vou dar um E aqui de expandir, ó. Claro que ele vai ficar zoado porque ele está com Subdivision. Vou retirar aqui, ó, só para vocês visualizarem. Ele já forma aí o meu personagem certinho, ó. Deixa eu selecionar essa parte aqui. Vou expandir um pouquinho mais pro lado. E eu acho que ele até dá uma... Ele faz uma rotação aqui, né? Eu vou dar um RY, ó. E jogar um pouquinho pra fora. Nisso, eu vou selecionar essa parte aqui. Vou colocar em aramado. Vou vir aqui. Selecionar todos esses polígonos que ele vai descer, né? Eu vou dar um expandir aqui de novo. Só que Z para baixo. E agora eu vou dar um SZ. E assim eu consigo fazer a minha perna. Nisso eu vou dar um Ctrl R aqui para dividir. E eu vou selecionar essa face. E para finalizar a perna eu jogo um pouquinho aqui para frente. O que falta finalizar agora é essa parte aqui de dentro, né, da perna. Então é o mesmo esquema, eu vou dar um E aqui de expandir. E vou colocar mais um E aqui, deixa eu dar um Z sólido. Um S. E mais um E. Meio que faz aquele efeito Lego, né? Daí eu coloco aqui mais um objeto. Sombreamento suavizado, vai estar smooth em inglês, né? Eu vou reativar aqui o Subdivision. Eu vou ter que fazer todo aquele paranauê de colocar aqui aquele Ctrl R, né, para ele voltar ao formato normal. Mas daí ele é bem sossegado, ó. Ele já volta aqui certinho. Nisso daí, beleza. Eu creio que não falta mais nada. E o nosso Lego já tá feito. E na próxima aula aí eu vou colocar a parte de texturização do nosso personagem do Lego. Então seria isso, pessoal. Para não perder a continuação, eu peço que já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e dá um salve lá também na Twitch, no Face e no Insta, que a gente também tá postando bastante conteúdo lá. Eu espero que vocês tenham curtido, pessoal. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida ou qualquer personagem que você queira que a gente modela aqui. É isso então, pessoal. É nóis, tamo junto, falou!